Já pararam para pensar como um simples comprimido, às vezes tão pequeno, pode ter um efeito tão poderoso e tão específico no nosso corpo? Parece até mágica, né? Mas por trás dessa mágica toda existe uma linguagem, uma comunicação molecular incrivelmente precisa. E é essa linguagem secreta que a gente vai decodificar hoje. Pois é, a grande pergunta é essa: como é que um remédio sabe exatamente para onde ir e o que fazer lá? A resposta para isso é uma das ideias mais elegantes e fundamentais de toda a farmacologia, uma interação que, basicamente, comanda quase toda a medicina que conhecemos hoje. Para a gente começar a entender isso, primeiro a gente precisa olhar para dentro do nosso próprio corpo. Vamos imaginar que o nosso organismo é coberto por milhões e milhões de fechaduras moleculares minúsculas. Cada remédio, então, é como se fosse uma chave, projetada para encontrar e encaixar em uma fechadura muito específica. E claro, na ciência, essas fechaduras têm um nome técnico. São os receptores farmacológicos. Na maioria das vezes, são proteínas que ficam ali, na superfície das nossas células, só esperando um sinal químico para entrar em ação. Quando a molécula certa chega, no caso, o nosso remédio, ela se liga nesse receptor e, pronto, a ação começa. E essa analogia da fechadura e da chave é perfeita de verdade. Cada tipo de receptor tem um formato único, exclusivo, igualzinho a uma fechadura. Ele não vai aceitar qualquer chave que aparecer. E é essa especificidade que garante que a ação do remédio seja direcionada para o lugar certo, sabe? Sem sair fazendo bagunça pelo corpo. Então, beleza. Se o corpo tem as fechaduras, os remédios são as chaves. A primeira grande teoria que tentou explicar essa relação toda foi, nossa, super simples e direta. Vamos ver como ela funcionava. Era a chamada teoria da ocupação. A ideia era bem básica. Quanto mais fechaduras você conseguir ocupar com as chaves, mais forte vai ser o efeito. Se você preenche metade dos receptores disponíveis, você tem metade da resposta máxima. Parece bem lógico, né? Uma relação direta, matemática, fácil de entender. Só que foi aí que essa teoria simples começou a mostrar seus problemas. Ela não conseguia explicar por que alguns remédios, mesmo ocupando todas as fechaduras, tinham um efeito bem mais fraco que outros. Ou pior, porque alguns pareciam só encaixar na fechadura e ficar ali, travando a porta, sem fazer absolutamente nada. Claramente, a gente precisava de um modelo um pouco mais sofisticado. E isso nos traz para o jeito que a gente entende as coisas hoje. Acontece que não existe só um tipo de chave farmacológica. Existem vários, e cada um interage com a fechadura de um jeito completamente único. Entender isso é, assim, crucial para a medicina moderna. E aqui está a grande virada de chave no nosso pensamento. Em vez da gente achar que a chave simplesmente vai lá e liga a fechadura, o modelo atual mostra que os receptores já ficam naturalmente oscilando entre um estado ativo e o inativo. O que os remédios fazem é se ligar a um desses dois estados e travar ele ali. Eles basicamente inclinam a balança para um lado ou para o outro. Vamos começar então com as duas chaves principais. Primeiro, o agonista. Ele é a nossa chave mestra. Ela se encaixa na fechadura e, clac, estabiliza o receptor no estado ativo, produzindo o efeito que a gente quer. Já o antagonista é a chave bloqueadora. Ele encaixa perfeitamente na fechadura, mas não gira. A única função dele é ocupar aquele espaço e impedir que a chave mestra de verdade consiga entrar. E para complicar só um pouquinho, nem toda chave mestra é igual. Existe o agonista total, que é a chave mestra perfeita, que abre a porta por completo e gera 100% da resposta. Mas também existe o agonista parcial. Pensa nele como uma chave meio defeituosa. Ele até se liga e ativa o receptor, mas, sabe, de um jeito meio ineficiente. Mesmo que todas as fechaduras estejam ocupadas por ele, a porta só abre até a metade. E aqui tem um detalhe que, na prática clínica, é muito importante. Quando um agonista parcial e um total estão competindo pela mesma fechadura, o parcial, a chave defeituosa, pode ocupar o espaço. E como ele só abre a porta pela metade, ele acaba, na verdade, diminuindo o efeito máximo que a chave mestra poderia causar. Na prática, ele age quase como um bloqueador. Agora, o último tipo de chave talvez seja o mais curioso de todos, o agonista inverso. Lembra que a gente falou que alguns receptores têm uma pequena atividade sozinhos, mesmo sem nenhum estímulo? Essa chave de segurança não só bloqueia a fechadura, ela vai além. Ela se liga e força o receptor a ficar no estado inativo, desligando até essa pequena atividade que já estava lá. Ufa! Ok, vamos dar uma respirada e revisar. Agonista, ativa com força total.
Agonista parcial, ativa, mas só um pouco. Antagonista só bloqueia, não faz mais nada. E o agonista inverso que vai lá e desliga até a atividade que já existia. 4 chaves com 4 funções muito, muito distintas. Beleza, agora que a gente já conhece os tipos de chave, o que define se uma chave é boa ou não? Na farmacologia, a gente usa 2 conceitos principais para descrever isso: afinidade e eficácia. Usando a nossa analogia, fica fácil de entender. Afinidade é simplesmente quão bem a chave se encaixa na fechadura. Se ela entra justinho de forma estável, a afinidade é alta. Agora, a eficácia é a outra metade da história. Depois que a chave está lá dentro, ela consegue, de fato, girar a fechadura e abrir a porta? Isso é eficácia. E essa diferença é fundamental, porque um remédio pode ter uma afinidade altíssima, ele gruda na fechadura e não solta mais, mas ter eficácia zero. Ele é incapaz de gerar qualquer resposta. E o que é isso? É a definição perfeita de um antagonista. Ele tem alta afinidade para se ligar, mas eficácia zero para ativar. Só fica lá ocupando o lugar. Certo. A teoria toda é fascinante. Mas como é que isso se aplica no mundo real? Bom, vamos ver como a escolha da chave certa é uma decisão que acontece todos os dias na medicina. A beleza desse sistema todo está aqui, na prática. Numa crise de asma, precisa abrir as vias aéreas rápido? A gente usa um agonista. Para controlar a pressão alta, precisa bloquear os receptores de estresse. Usa-se um antagonista. No tratamento de dependência de opioides, que é super delicado, a gente precisa reduzir o desejo com segurança. Um agonista parcial é a escolha ideal. E nas alergias, que os receptores de histamina ficam superativos, usa-se um agonista inverso para desligar essa atividade toda. E no final das contas, o objetivo da farmacologia moderna é exatamente esse. Não é um efeito generalizado, um tiro de canhão. É encontrar a chave molecular precisa, que encaixa na fechadura molecular exata, para corrigir um problema específico com o mínimo possível de efeitos colaterais. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, que aponta direto para o futuro da medicina. Nós entendemos bem as chaves que a gente tem hoje, mas o corpo humano ainda tem incontáveis fechaduras que a gente nem entende direito para que servem. A próxima geração de medicamentos revolucionários talvez venha não só de chaves melhores, mas a descoberta de fechaduras completamente novas para abrir.